Oi, pessoal, boa noite. Estou tentando conectar, vamos ver se dessa vez funciona. Estamos aqui para uma live com o Dr. Miguel Boarrati sobre depressão e transtorno bipolar na infância e adolescência. Vamos ver se a gente consegue resolver nossos problemas técnicos, tá bom? Desculpa, gente. Gente, vamos torcer para o vídeo aparecer para mim, por favor. Ai, gente, nunca aconteceu. O que está acontecendo? Oi? Oi, tudo bem? Tô aqui. Você está me vendo? Perfeitamente. Ah! Ai, será que é alguma configuração? Eu acho que você não está vendo, mas está gravando, tanto que as gravações ficaram exatamente completas. A tela está dividida, todo mundo está vendo dividido. Faz sem me ver. Tá bom, vamos fazer assim. Pessoal que está na live, vocês estão vendo nós dois? Coloca aqui no chat para mim, por favor. E aí a gente faz dessa maneira, porque todo mundo já se programou, né? Infelizmente a gente está com esse probleminha técnico, eu vou fazer a live às escuras. Tá bom, vamos embora. Os dois, tudo bem. Então, se vocês estão vendo, é o principal, gente. Desculpa pelos problemas técnicos. Que bom que vocês estão nos enxergando. Então, hoje eu estava falando que é uma live muito especial. Eu estou muito feliz de receber o Dr. Miguel, porque eu falo bastante de saúde mental materna, de transtorno bipolar, de depressão, mas eu nunca falei das nossas crianças e adolescentes. Então, vai ser um papo bem diferente. Eu agradeço o Dr. Miguel pela participação, por aceitar o nosso convite. É um prazer e uma honra receber você hoje. Obrigado, Cristélia. Para mim é uma honra e um prazer também. Aliás, o trabalho belíssimo que você faz e que ajuda muitas mães, muitos pais, né, que passam pela questão. E é algo que precisa de muita informação e informação de qualidade. Com certeza. Obrigada por aceitar nosso convite. Gente, eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu sou a Cristelle, sou a criadora desse canal Mães com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, tem nosso Instagram com bastante conteúdos. E também sobre doenças relacionadas como depressão e transtorno bipolar. Então, temos também essas lives que eu estou fazendo com especialistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pacientes, escritores, enfim. E temos também nosso grupo de apoio online, gratuito, para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, rapidamente, esse é nosso trabalho. E hoje eu vou apresentar o nosso convidado da noite, que é o Dr. Miguel Boarrati. Ele é médico psiquiatra da infância e adolescência, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele possui especialização em psiquiatria da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ele foi supervisor de médicos residentes nessa área de 2006 até 2016, também no IPQ. É colaborador do Programa de Transtornos Afetivos da Infância e Adolescência, que é o PRATA, do IPQ, e também professor de pós-graduação. E além de tudo isso, gente, ele é também autor de vários livros na área, incluindo o livro Transtornos Afetivos na Infância e Adolescência e Transtorno Bipolar na Infância e Adolescência. Então, acho que temos um especialista hoje, é um prazer receber você. Eu acho que eu falei quase tudo. Eu queria saber, para a gente começar, quando a gente fala de depressão e transtorno bipolar na infância e adolescência, só um segundinho, eu tive uma ideia agora.
mas vou fazer depois, tudo bem. Quando a gente fala desses transtornos, de onde vem? Existe muito? São dados assim assustadores? São poucos? Quando a gente falaria de prevalência, como fica? Bom, Cristelle, depende do que você está considerando como prevalência fechada, né, e como fator de risco. Então, quando você fala em pacientes com diagnóstico fechado, a prevalência ela é menor do que aqueles que apresentam sintomas do quadro. Então, por exemplo, depressão é mais prevalente que transtorno bipolar, obviamente, é mais prevalente, até porque muitos casos de depressão vão se tornar bipolar ao longo do desenvolvimento. Então, algumas crianças que apresentam quadros depressivos precoces, com sintomas graves, essas têm uma maior chance de desenvolver o transtorno bipolar ao longo da vida. Então, a prevalência de depressão é maior. Mas, assim, ela aumenta bastante, de maneira significativa, na adolescência. Então, quando a gente fala de depressão, é 1 a 2% em crianças, normalmente a mesma diferença entre os gêneros, e na adolescência de 12%, às vezes até 16%. Porque quando a gente fala em prevalência, a gente tem que considerar episódios. A doença afetiva, o transtorno de humor, ele é uma doença de episódios. Então, quando você considera infância e adolescência inteira, você vai levar em consideração não só um episódio, mas tem pacientes que têm vários. Então, de 16% a 12% nas mulheres, um pouco menos, quase metade nos homens. E quando você fala em transtorno bipolar, esse é mais raro. É mais ou menos parecido com o que a gente vê em adultos, quando a gente considera o tipo 1, né, bipolar tipo 1, que é aquele clássico, mania e depressão. E quando você considera o espectro, dá em torno de 4,5% na infância e adolescência. Claro, mais prevalente na adolescência, obviamente. Mas é um quadro, assim, vamos dizer, não é tão prevalente, por exemplo, quanto o TDAH ou quanto os transtornos de ansiedade, mas é uma patologia bastante comprometedora. Ela causa muito prejuízo ao longo do desenvolvimento, ela tem um impacto muito significativo, principalmente o transtorno bipolar, mas a depressão não é menos grave. Então, isso que a gente leva em consideração. A prevalência é importante, né? Não é a maior prevalência dos transtornos mentais na infância, mas é importante. E a gente tem que levar em consideração os vários episódios, e quanto mais episódios, maior risco de ter quadros graves, e também o impacto sobre o desenvolvimento da criança ou adolescente. Porque quando a gente fala em depressão, em transtorno bipolar em adulto, você pega um indivíduo já formado, já constituído, já desenvolvido. A criança, o adolescente, o impacto é maior justamente por conta de afetar essa fase da vida, que é uma fase muito sensível. Com certeza. E quando a gente fala de causas, de onde vêm esses transtornos? Tem alguma coisa ligada à genética? Uhum. Não tem? Como que seriam um pouco as causas? Sim, Cristiane, a genética é um fator importante. Inclusive, quando a gente está falando de pais, principalmente de mães com depressão, com transtorno bipolar, a gente sempre fica mais atento a essas crianças. Mesma coisa que a gente fala, por exemplo, de uma mãe esquizofrênica, de um pai esquizofrênico. Mas, assim, no caso dos transtornos de humor, existe um fator genético, sim, mas ele não é determinante. Não é só porque você tem um quadro na família que você vai ter. O que acontece é que você tem fatores relacionados ao ambiente, aos cuidados na primeira infância, ao apego, ao desenvolvimento de apego inseguro, problemas relacionados à falta de cuidados, conflitos. Então, você ter uma mãe doente associado a uma falta de cuidado dessa criança, você vai somando fatores de risco. Na adolescência, você tem os fatores hormonais, por isso, inclusive, nós temos um aumento maior da incidência nas meninas. E você tem a questão do uso de drogas, das próprias questões de risco da adolescência, dos conflitos, confusão de identidade, etc. Então, todas essas situações externas, elas contribuem bastante. Então, baixa escolaridade, situação de pobreza, falta de cuidados na primeira infância, doenças, né? Problemas de saúde física, que mais? Problemas psicológicos, abuso físico, sexual, psicológico na infância,
vai contribuir, vai aumentar muito a chance da expressão genética acontecer. E mesmo em crianças que não têm um fator de risco genético, quando você tem uma situação psicossocial muito adversa, elas também têm um risco mais aumentado em relação à população geral. Ou crianças com doenças crônicas, pensa numa criança diabética, numa criança com patologia oncológica, que passa por tratamentos dolorosos, tratamentos difíceis, a ausência do contato com a escola, com outras crianças. Então, esse é um outro fator de risco também importante. Minorias étnicas, então, crianças em situação de vulnerabilidade social, indígenas, adolescentes ou crianças da LGBT, ou com outras questões, por exemplo, sociais, né, de exclusão, também fator de risco. Então, é uma doença multifatorial, né? E é importante falar sobre isso, porque quando a gente for falar do tratamento, a gente vai falar também da necessidade da intervenção multidisciplinar. Perfeito, eu entendi. Então, existe sim um fator genético, tanto quando a gente fala de depressão como de transtorno bipolar, são doenças que carregam uma vulnerabilidade genética, mas como você falou, não é porque os pais têm que os filhos vão ter ou que os filhos vão expressar a doença, porque tem todos esses fatores do meio ambiente que você falou, de traumas e outros fatores de risco, que entram em ação, e a doença é multifatorial, então uma doença extremamente, tanto depressão quanto transtorno bipolar, são doenças extremamente complexas. E eu acho que o mais difícil é a parte do diagnóstico. Muita gente se pergunta, mas qual é o sinal de alerta? Quando que eu tenho que ficar preocupada se minha criança está desenvolvendo um desses transtornos? Talvez a gente pode começar pela depressão e depois a gente explica o que diferencia a depressão do transtorno bipolar. Então, se você pudesse falar um pouco do diagnóstico da depressão, de que a gente tem que ficar alerta? Bom, primeira coisa, não existe critérios diagnósticos específicos para a infância, né? Então, você não tem, por exemplo, depressão na infância, depressão na adolescência. Os critérios são os mesmos dos adultos. Então, a gente vai pesquisar os mesmos sintomas. Humor deprimido, humor irritado, anedonia, né, que é a perda de prazer ou a capacidade de sentir prazer, queixas cognitivas, queixas relacionadas a sono, apetite, a diminuição ou lentificação psicomotora, né, psicomotricidade alterada, pensamentos mórbidos. Então, a gente vai pesquisar esses sintomas na criança e no adolescente, como a gente faz no adulto. E você tem que ter, para você caracterizar um episódio, você tem que ter uma mudança do humor para baixo, justamente marcando um período de mais ou menos 2 semanas no mínimo, com impacto psicossocial e que não se justifique por nenhum fator externo. Não é um luto, não é uma situação de um estresse agudo. Se bem que um estresse agudo pode gerar um quadro depressivo, mas a gente precisa dar o tempo do luto para não resolvido. Então você vai pesquisar esses sintomas. O grande problema é que ele se confunde, no caso, por exemplo, da criança com depressão, ele pode se confundir com outros sintomas de outros quadros, por exemplo, transtorno de ansiedade ou um transtorno opositor. Uma criança que está deprimida, ela fica mais irritada, muito mais opositora, porque ela não tem vontade de fazer nada. Então, como que você vai diferenciar uma não vontade de fazer nada com aquela criança que é simplesmente opositora? Então, esse é um fator de dificultador. Crianças têm dificuldade de entender os próprios sentimentos, de expressá-los e de nomeá-los. Então, esse é mais um fator. O adolescente consegue, mas na adolescência se confunde também com a oscilação da adolescência. O adolescente ele é mais vulnerável a situações de estresse. O que diferencia é um processo de deterioração. Então, uma criança ou um adolescente que está deprimido, ele piora a qualidade de vida, a capacidade de relacionamento, de se divertir, e ele começa a ter pensamentos que não são apropriados. Por exemplo, pensamentos de morte, que é um marcador bem importante de risco, né? Fora o fato daqueles casos muito graves, quando você vai ter sintomas psicóticos associados. E aí um gancho que eu vou fazer é de falar de uma depressão nesse nível de gravidade ser fator de risco para um transtorno bipolar. Então, falando da depressão, é mais ou menos isso. É você procurar os sintomas, né? Tanto levando em consideração tempo quanto quantidade de sintomas, que você precisa ter pelo menos humor deprimido ou irritado,
e anedonia ou anedonia, mais 3 sintomas de alteração do sono, do apetite, da concentração, pensamentos mórbidos, por pelo menos 2 semanas, que não estejam relacionados a um evento agudo, diretamente, naquele momento, e com impacto na qualidade de vida e com prejuízos psicossociais. Você conseguiu caracterizar esses sintomas, você pode fechar o diagnóstico. Mas eu gostaria de fazer um parênteses, né, Cristelle? Porque muito se fala na depressão. A gente sempre pensa na depressão maior, que é aquela depressão mais grave. Mas nós temos a depressão persistente, a distimia. Essa é mais difícil ainda, porque ela se confunde muito com características do temperamento da criança. Então, para a gente fechar o diagnóstico da distimia ou da depressão persistente, é uma depressão mais crônica, mais leve, porém tem um impacto importante, você precisa de sintomas com menor gravidade, mas de uma forma mais longa, pelo menos 1 ano de desenvolvimento. Olha só, que é complexo, né? Porque é muito difícil diferenciar, como você falou, quando os sintomas eles estão ainda no início, quando ainda não fechou todos os critérios diagnósticos, é difícil, por exemplo, na criança, dizer, será que é do desenvolvimento normal da criança? Será que não é? Então, você acha que, assim, além dos critérios diagnósticos, o ponto é o prejuízo? Isso que a gente mede para dizer, não, aí realmente passou do limite? Isso, exatamente. E uma coisa importante é você conhecer a criança. Então, se você conhece a criança, você sabe, por exemplo, que ela é uma criança que brinca, ou que é uma criança que vai bem na escola, e que, de repente, ficou mais isolada, ficou mais triste, ficou mais irritadiça, começou a ir mal na escola. O grande problema é quando você pega uma criança mais quieta, uma criança introspectiva, que às vezes se confunde com o jeito dela. O que acontece é que ela fica mais isolada, mais quieta, menos motivada para as coisas, para as atividades, para a interação social. E aí eu gostaria de fazer um outro parênteses, que foi a questão da pandemia. Na pandemia a gente teve um aumento significativo de casos de depressão e de outros transtornos que se confundiam com o próprio isolamento social. E que só depois que a pandemia começou a diminuir, é que você percebeu que essas crianças estavam deprimidas justamente porque elas não retornaram ao humor basal, ao nível de atividade de antes. Entendi. Então, toda uma questão de comparação do que seria o normal, né, da criança, e quando a gente começar a perceber que ela está saindo desse normal e que está ficando nesse anormal por mais do que 15 dias, com todos os critérios que você trouxe. E a questão do adolescente é bem complicado, né, porque eu recebi essa pergunta na caixinha de pergunta que eu abri, mas como que a gente diferencia de um adolescente da fase clássica de rebeldia da adolescência, né? É um pouco difícil isso. Essa é uma pergunta ótima. Por quê? Porque todo mundo acha que o adolescente não deprime, só porque ele tem uma característica assim, de maior instabilidade. A adolescência ela é marcada por uma instabilidade, por mudanças, por tentativas e erros e pelo isolamento. Só que o que acontece? No adolescente, quando ele está deprimido, ele começa a apresentar uma intensidade de sintomas que impactam no funcionamento dele. Então, não é um isolamento pontual, que ele não quer jantar com os pais. Ele não quer encontrar os amigos. Ele começa a falar de que a vida não vale a pena, ele não faz projeto de futuro. Quando você pergunta para ele, o que você pensa daqui a 4, 5 anos? Eu não penso nada, não vejo nada na minha vida. Então ele começa a ter um discurso muito negativo. A gente fala um discurso nihilista, negativo. É como se tivesse uma sombra na frente dele. Ele não visse nada de perspectiva. Por isso que a avaliação ela precisa ser muito cuidadosa. E outra coisa que você precisa ver é como que aqueles sintomas que são essenciais para o diagnóstico estão impactando, porque um adolescente típico tem aquelas oscilações de humor, aqueles momentos de isolamento, mas se um amigo chama ele para sair, ele vai sair e vai se divertir. O adolescente que está deprimido não vai se divertir. Ele pode até falar assim, ai, que saco, pai, você enche meu saco, eu prefiro morrer. Não é uma coisa verdadeira. O indivíduo que está deprimido, o adolescente deprimido, ele pensa seriamente na morte. Ele vê a morte como uma solução para aquele sofrimento, para a intensidade que ele está passando, né? Então, é isso que a gente precisa considerar.
a intensidade dos sintomas, o comprometimento e o risco, né? Ele se coloca em risco muitas vezes de se machucar. A automutilação está sempre muito associada, o comportamento de automutilação com com a depressão. Não quer dizer que todo deprimido vai se cortar, não quer dizer que todo adolescente que está se cortando está deprimido, mas existe uma interface grande, pensamentos mórbidos, e de uma maneira geral olhar o impacto dos sintomas na qualidade de vida. Entendi. Para a gente entender agora, entre depressão e transtorno bipolar, você citou os critérios diagnósticos da depressão, qual a diferença entre depressão e transtorno bipolar? O que a gente tem que ficar de olho? Bom, o transtorno bipolar, como o próprio nome diz, né, é uma doença que tem fases opostas, né? Então você tem a depressão, que é muito parecida com a depressão unipolar, que é a que a gente estava descrevendo agora há pouco, e nós temos a fase oposta, que é a fase de mania ou hipomania. As características da mania, você já deve ter falado em vários encontros, né? Ela se caracteriza por um aumento da atividade, da energia, da sensação de prazer, ou às vezes até uma aceleração, né, do pensamento, da fala, das ideias, do desejo de atividade, de não mensurar riscos. A mania é muito fácil da gente identificar porque a pessoa está muito fora do eixo. Agora, a hipomania é um pouco mais difícil, porque parece alguém que está muito bem, está muito feliz, só que ele não é daquele jeito. Ele não é brincalhão, ele não é gozador, não é essa característica. Por isso, mais uma vez, conhecer o adolescente, conhecer a criança. O grande problema, né, Cristelle, que na criança e no adolescente, porque é uma doença que está se desenvolvendo, às vezes não está totalmente constituída, você vai ver muito mais ciclagem, né, mudança de humor muito mais rápida. Você vai ver ele mudando de uma fase para outra, às vezes no mesmo dia, às vezes em questão de dias. Você vai ver episódios, às vezes, mais curtos, que dificultam fechar o diagnóstico. Você vai ver muito mais estados mistos, que se a pessoa não tem experiência numa avaliação, ela não vai perceber, ela não vai fazer a diferença. É uma criança que está falando pelos cotovelos, mas está só falando coisas ruins. Mas ela fala rápido, ela está cheia de atividade, ela parece uma criança ansiosa. E aí você faz um retrospecto de como que ela era e principalmente olha no entorno. Fator de risco número 1 é a história familiar positiva. Então, ter pais com transtorno bipolar ou mesmo depressão maior, grave, é um dos principais fatores de risco. Verdade. Gente, eu estou vendo algumas perguntas, eu estou anotando aqui para poder trazer depois para o doutor, tá bom? Se algumas perguntas que vão estar exatamente ligadas ao que a gente está falando, eu vou tentar trazer. Outras eu vou ficar anotando. Temos aqui uma pergunta da Regina, e aqueles adolescentes que não saem da frente do computador, como podemos saber que é um comportamento do jovem atual ou uma fuga da realidade? A Regina fez uma pergunta muito importante, porque isso é um grande dificultador, inclusive, do diagnóstico diferencial. As crianças e os adolescentes são muito mais vulneráveis a se tornarem dependentes das telas do que nós adultos, principalmente porque a gente não cresceu nesse mundo digital. Essas crianças nasceram no mundo digital. Então é difícil de diferenciar quando eles estão viciados ou eles gostam de ficar fazendo atividades no computador, daquele que está usando aquilo lá como uma forma de fuga ou um sintoma do isolamento. A principal diferença é você tentar verificar os outros sintomas. Então, ele não sai da frente do computador, mas ele se diverte. Normalmente, aquele que está utilizando o computador, o celular, ou os jogos eletrônicos, ele usa como uma forma, inclusive, de interação. O adolescente que está deprimido, usando as telas para se isolar, ele não quer interação, ele não quer jogar, ele não sente prazer. Você percebe que não tem uma motivação. É quase como um ópio que ele está utilizando. É difícil, mas não é impossível. Principalmente se o adolescente não tinha esse hábito de ficar muito tempo na tela. Por isso que eu falei, a pandemia foi um fator grave, porque ele, além de aumentar a incidência, ele traz esse evento confundidor, que é, poxa, será que ele estaria assim se não tivéssemos ficado 2 anos em isolamento? Então, as telas é um fator que dificulta, às vezes, fechar o diagnóstico, diferenciar. Mas aí você vai ver uma alteração de sono, de apetite, perda de interesses, né?
perda de interesse. É a mesma coisa quando a gente fala de uma pessoa que desenvolve dependência ao álcool. Como que eu vou diferenciar um etilista de um indivíduo que está deprimido e se tornou etilista e daquele que está só etilista? É a mesma coisa, porque as telas, assim como as substâncias, elas ocupam um espaço da vida da pessoa que acaba sendo prioritário. Então, é difícil mesmo. Entendi. E é muito complicado fazer o diagnóstico diferencial, né, doutor? Porque você falou, inclusive, que tem outros transtornos que são muito mais comuns. E a gente fica ouvindo muito o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, deve ter muita confusão por aí dos pais, mas até dos próprios profissionais, de qual é a diferença, porque algumas características do DTH pode talvez ser compatível com alguns dos sintomas dessas doenças. Como que a gente consegue assim Bom, vamos lembrar que diferenciar? o TDAH, né? O TDAH tem o subtipo desatento, que daí poderia se confundir mais com a criança deprimida, e o subtipo hiperativo, impulsivo ou misto, que se confundiria mais com um paciente bipolar na fase de mania e hipomania. O TDAH é um padrão, né, persistente de comportamento hiperativo, impulsivo, desatento. O paciente que está deprimido ou o paciente bipolar, ele tem episódios. Então, esse é um dos fatores que você vai conseguir diferenciar bem. Ele não é o tempo todo agitado, no caso do bipolar. Ele tem períodos que ele fica mais agitado. Ele não é o tempo todo desatento, como no caso do TDAH subtipo desatento. Ele está desatento no período do episódio depressivo, seja do bipolar, seja do transtorno unipolar. Então, esse é um dos fatores de diferenciação. E a gente sabe, né, que o TDAH ele é muito mais prevalente, ele está em torno de 7 a 8%, dependendo da faixa etária, dependendo do nível socioeconômico. Você vai ter em todos os níveis, mas em alguns você vai ter uma prevalência mais acentuada, né? Entendi. E a gente recebeu uma pergunta, fala de dissociação de personalidade. Aí seria ainda outro tipo de transtorno, né? Seria o transtorno dissociativo, né? O transtorno dissociativo em crianças ele é muito raro e ele acontece quando acontece em crianças que são traumatizadas, que estão vivendo a reação ou do estresse agudo, transtorno de estresse agudo, ou transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso que é dissociação de personalidade. Você tem uma personalidade que se fragmenta em partes, né? Mas é muito difícil a gente identificar, a não ser quem trabalha especificamente com crianças traumatizadas. Não estaria relacionado diretamente à depressão em si, mas você pode ter nessas crianças com transtorno de estresse pós-traumático que apresentem dissociação da personalidade, por exemplo, momentos ou episódios ou sintomas de humor deprimido ou irritado ou até eufórico. Entendi. E tem muita preocupação dessa questão de será que meu filho vai herdar? Tivemos um comentário agora Uhum. de uma pessoa. Meu filho tem 4 anos. Há semanas ele utiliza frases como morrer, morte, etc. Meu esposo insiste que por conta dos personagens da Marvel. Me preocupo, sou bipolar e vejo ele se estourar e se irá. Então, tem esse componente genético que a gente falou, tem as questões ambientais, e tem essa preocupação muito grande para quem já sabe que tem transtorno bipolar, dos filhos ficar com esse risco também. Então, a gente tem que ficar bem atento a essas mudanças. Mas, pelo que entendi, a criança ainda é muito pequena, né? 4 anos. Assim, o risco genético a gente não tem como evitar. Já tem. Todos nós temos risco genético para alguma coisa. Não tem como fugir. Eu tenho risco genético para doença cardíaca. Meu pai morreu do coração muito cedo. Meu avô também. Então, todos nós temos um risco genético para alguma coisa. Ou para câncer, ou para diabetes. Então, eu acho que as pessoas que têm um transtorno bipolar ou que sofrem de depressão recorrente, elas não podem se sentir mais culpadas por terem transmitido essa genética. Porque não tem como. Agora, o que vocês podem fazer? Cuidem-se. Tratem da sua doença, previnem episódios, porque essa é uma das grandes questões dos transtornos psiquiátricos, em especial o transtorno do humor, é a baixa adesão ao tratamento, é você ter episódios por má aderência. Então, trabalhe naquilo que envolva o ambiente, cuide da sua saúde mental, não está bem,
peça ajuda, porque às vezes as pessoas se sentem culpadas de ter a doença, mas essa culpa paralisa a busca de ajuda efetiva, né? Ah, eu não quero ter que tomar remédio, eu fico mal quando eu tomo remédio, mas às vezes precisa, né, de remédio. Tem uma pessoa que está falando toda a questão de dissociação de personalidade, eu acho que ela é que não dá para a gente falar de um caso específico, sabe? Eu acho que acaba a gente, né, teria que discutir o caso em si, né? Não, com certeza. E contar um pouquinho da questão do curso da doença, porque algumas vezes é difícil fechar, já com poucos anos, da final da infância, início da adolescência, é difícil algumas vezes fechar que é transtorno bipolar. Algumas vezes o paciente começa com um diagnóstico, vai evoluindo e lá na frente descobre que tem transtorno bipolar. Então, como que é um pouquinho o curso dessas Bom, doenças? normalmente a doença ela começa de uma maneira pouco definida. Os episódios não são bem definidos, os sintomas não estão todos presentes. Falando um pouco do bipolar, né, que é uma doença um pouco mais rara, mais difícil e mais grave. Então, o que você vai ficar atento? Primeiro, aos fatores de risco. Depois, essa mudança de humor importante, que se confunde inclusive com outros transtornos, com TOD, com TDAH ou até com transtorno de ansiedade. Na medida em que você consegue caracterizar melhor o humor, você pode, por exemplo, entrar com... Isso, na verdade, tem sido muito estudado. O que fazer com os pacientes de risco? Entra com um estabilizador preventivamente? Não tem nenhum estudo que bata o martelo em relação a isso. Tem alguns estudos, inclusive, com tratamentos de suplementação, como, por exemplo, N-acetilcisteína, ômega 3, mas ainda não tem uma chancela nem dos órgãos que controlam o uso de medicação, nem não existe um guideline. Tem se tentado definir fatores de proteção. Então, muitas vezes, o que você pode propiciar é trabalhar a questão psicológica. Então, se é uma criança que tem uma mãe bipolar, que tem uma certa irritabilidade grave, então trabalhar com ela a autorregulação. Então, terapia comportamental e terapia de orientação parental para ajudar essa criança a aprender a se autorregular e, com isso, evitar experiências pouco satisfatórias ou melhorar a interação dela com outras crianças. Então, você pode prevenir cuidando do ambiente, voltando a falar um pouco isso, evitar, inclusive, usar medicações. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem um fator de risco de bipolaridade, que apresenta, por exemplo, sintomas de TDAH, eu vou ter que ter muito mais cuidado de entrar com psicoestimulante. Não posso simplesmente dar um metilfenidato ou uma lisdexanfetamina sem pensar que ela pode ser, na verdade, um bipolar que está se desenvolvendo. Eu tenho que primeiro cuidar desse humor. Mais importante que controlar os sintomas do TDAH, que às vezes pode estar em comorbidade, pode estar junto com o bipolar, eu preciso estabilizar o humor primeiro. Então, esse é uma condição. E você precisa acompanhar a criança. Se você não faz um acompanhamento, é muito difícil você fechar esse diagnóstico. Eu estou com os casos que acabaram de entrar no meu segmento, que são adolescentes de risco, que apresentam oscilação, mas que eu não consigo fechar o diagnóstico. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar preventivamente. Eu vou evitar os antidepressivos. Deprimir, eu vou usar um estabilizador do humor primeiro, né? Eu vou acompanhar, vou introduzir a terapia psicológica como parte essencial do tratamento. Essa criança, esse adolescente tem dificuldades para a elaboração das emoções, das experiências, das dificuldades que ela sofre, né? Não, com certeza. E eu recebi esse comentário, né, de uma pessoa falando, eu me vi nesse comentário, relatando que ela tem transtorno bipolar, que ela foi diagnosticada muito tarde, já bem adulta, mas que ela, depois de ter recebido o diagnóstico, ela voltou a lembrar do período da adolescência e conseguiu identificar traços na adolescência. Uhum. Então, são doenças complexas, porque, como você falou, começa a aparecer um sintoma, alguns sintomas mais leves, de repente o curso da doença começa a piorar, e lá na frente, fecha o diagnóstico completo. Então, é extremamente complexo. E você começou a entrar no tratamento, vamos falar um pouco mais de tratamento? Quando que a gente entra com tratamento farmacológico? Depende da severidade da doença, como que funciona o Bom, tratamento? vamos separar, né, Cristiane? Porque é muito importante separar transtorno unipolar ou depressão e o transtorno bipolar.
No Perfeito. transtorno bipolar, independente da idade, se você fechou o diagnóstico, se você tem fortes evidências de transtorno bipolar, você tem que entrar com a medicação. Você precisa estabilizar o humor com o Perfeito. estabilizador de humor. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com uma depressão grave, melancólica, com lentificação psicomotora, com sintomas psicóticos, né, que ela fica desorganizada, eu tenho que entrar com estabilizador de humor, às vezes um antipsicótico. O que é um estabilizador de humor? É uma classe de medicações, é um apelido que a gente dá para alguns remédios que tem essa função, que é composto pelo lítio, que eu diria que é o estabilizador de humor por natureza, mas é o único que não é um remédio, ele é um sal, né? Foi descoberto lá no século passado por um médico canadense, não, australiano, né? Que descobriu que os sais de urato de lítio promovia uma melhora do antigo PMD, que era o nome que era dado para o transtorno bipolar. Alguns antipiléticos, como o divalproato de sódio, a carbamazepina, a lamotrigina, e os antipsicóticos mais novos, risperidona, olanzapina, quetiapina. Essas medicações, esse grupo de medicações, a gente chama de estabilizador de humor. Elas foram criadas para outras coisas, um para tratar epilepsia, outro para tratar psicose, mas foi se descobrindo que ela tem essa função. Então, eu vou ter que medicar essa criança, eu vou ter que medicar esse adolescente. Com o que? Depende do tipo, depende da fase. Então, se está na fase depressiva, se é uma fase mista, se é fase hipomania, né? Por isso que, na verdade, é uma doença que só o psiquiatra consegue tratar bem. Por quê? Não é porque ele é melhor que os outros, é porque ele trabalha com isso todo o tempo. Mesmo o neurologista conhecendo as medicações, prescrevendo, ele não vai ter aquele detalhe fino de definir que fase que está para definir qual é a medicação adequada. Estou falando neurologista, que é o especialista mais próximo do psiquiatra, né? Então é uma doença que é difícil de tratar que não seja especialista. Do outro lado, vamos falar da depressão unipolar. Então, o que os estudos mostram é que a maioria das crianças, principalmente pré-púberes, elas apresentam uma alta taxa de resposta às intervenções não farmacológicas, as psicoterapias e as terapias familiares. Olha, E os estudos com medicação são muito próximos do placebo. Hoje a gente tem só 2 antidepressivos aprovados. Um é para criança, que é a fluoxetina, e o outro para criança e adolescente, que é a fluoxetina e o estalopram. O resto, a gente acaba utilizando um pouco pela nossa experiência. Às vezes, em adolescentes mais velhos, a gente vai ter uma resposta parecida com a do adulto, mas a gente sempre orienta. Em criança pequena, nem pensar em usar antidepressivo justamente pelo risco que existe de ativação. Você pode ter uma criança que, na verdade, é um bipolarzinho, que você vai dar um antidepressivo, você vai dar uma virada maníaca, você vai antecipar em vários anos o quadro de bipolaridade. A gente sabe quanto mais cedo, mais grave, mais episódios. Então, a gente tem que também pensar nisso. Em adolescentes, você vai ter uma resposta mais adequada com as medicações, mas em todos os casos, você precisa da intervenção psicoterápica, tá? perfeito. Trabalhar ambiente, trabalhar família, trabalhar a escola. A escola é um elemento de proteção e de risco muito grande. Então, se uma criança está bem inserida socialmente, academicamente, na escola, ela vai ter um curso. Pensando numa criança com um transtorno. Se ela está totalmente desadaptada, se ela sofre bullying, se ela tem mau rendimento acadêmico, ela vai ter um curso muito pior. Então, por isso que a gente também precisa trabalhar na escola. Entendi. Então, foi bem importante você explicar essa distinção entre o transtorno bipolar e a depressão unipolar, porque o tratamento medicamentoso é diferente, né? E até como você falou, muitas vezes nem se trata, quando é depressão unipolar, como remédios não é a primeira escolha. E falando de toda a parte do tratamento não farmacológico, você poderia explicar um pouco melhor essa abordagem multiprofissional, transversal, uma abordagem bem completa, né? É bem complexo. Como a gente falou, a depressão, o transtorno bipolar, eles afetam a vários aspectos do neurodesenvolvimento. A linguagem, a aprendizagem, a sociabilidade, o desenvolvimento emocional, a capacidade de interação, né? Então, você vai precisar daquilo que o paciente necessita. Então, se você tem uma criança que no transtorno bipolar tem um comprometimento da linguagem, você vai precisar de uma intervenção fonoaudiológica nessa questão da linguagem. Como a depressão e o transtorno bipolar afetam o processo de aprendizagem, porque um cérebro, para aprender, ele tem que estar funcionando bem.
Ele tem que estar emocional e cognitivamente estabilizado. E tudo que não acontece num episódio depressivo ou maníaco, hipomaníaco, é um cérebro funcionando direito. Então você precisa também da intervenção psicopedagógica. Você precisa estabilizar o humor, mas você precisa reabilitar essa criança, esse adolescente, porque muitas vezes a doença vai impactar em algumas áreas. Na capacidade de sociabilização, de aprendizagem, de interação, né, com adultos, nas habilidades cognitivas. A gente vai ter muita disfunção executiva nas crianças e adolescentes quando estão em episódio. Então, muitas vezes você vai precisar de reabilitação. O que é interessante notar é que a avaliação neuropsicológica, que é aquela bateria de testes que você faz numa criança para mensurar as habilidades cognitivas, fazer um mapeamento das habilidades cognitivas e emocionais, elas mostram o impacto quando o paciente tem um transtorno. Não é diagnóstico, obviamente, eu não faço um diagnóstico a partir de uma avaliação neuropsicológica, mas você vê o impacto da doença nesse desenvolvimento. Então, as terapias que vão ser necessárias são aquelas que se mostrem naquele caso mais importante. Então, às vezes, você tem uma família conflituosa, né? Uma mãe deprimida, um pai agressivo, ausente, você vai ter que trabalhar esse núcleo familiar. Por quê? Porque além dele ser um gatilho para as crises, ele é um mantenedor e agravante dos futuros episódios. Então, tem que ter uma terapia de família. O grande ponto, né, Cristiane, que quando a gente fala em intervenção multidisciplinar, a gente fala numa lacuna, num vácuo assistencial. Então, assim, eu vejo muitas vezes os serviços se estruturando para ter o psiquiatra. E os terapeutas, onde estão? Não tem. Eles não conseguem complementar. Você tem nos CAPs, mas no CAPs você vai atender os casos mais graves e os casos leves que vão ficar graves. Você teria que ter em todos os níveis, pelo menos um psicólogo, um terapeuta de família, alguém que fosse trabalhar com a questão escolar, né? Ou que pudesse fazer orientações na escola. Falta, né? Falta realmente ser, é preciso, como você explicou muito bem, é preciso essa visão, uma abordagem multidisciplinar, só que na realidade falta, né? Essa visão mais ampla, falta profissionais preparados, falta Por exemplo, a conexão entre todas essas pessoas, exatamente. né? Eu esqueci de falar de um profissional que é essencial e que não existe, que é o assistente social. É aquele profissional que vai poder, por exemplo, mapear na região de moradia o que pode ser protetor para aquela criança. Pensa numa criança que está em exclusão escolar, ou às vezes precisaria estar num ambiente protegido porque tem um conflito familiar, então o assistente social é outro profissional importante. Claro, tem as associações, mas eles acabam lidando com tantos casos muito graves que os casos leves e moderados acabam não tendo a assistência necessária e acabam se agravando. Com certeza. E a psicoeducação é fundamental, né? Quando a gente fala desse tipo de doenças, a gente precisa se capacitar, a família inteira precisa entender o que é a doença. E algumas vezes, como você falou, o ambiente familiar ele deveria ser protetor, só que em alguns casos é o ambiente familiar que é tóxico. Exatamente. E aí a terapia tem que trabalhar com tudo isso, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, a psicoeducação, que é algo que muita gente não conhece, ou melhor, a maioria desconhece. O que é isso? É aula de... Não, não é aula. É aprender sobre a doença. Entender, por exemplo, que um paciente bipolar ele precisa ter uma boa higiene do sono. É que nem um paciente diabético, ele precisa fazer atividade física, ele precisa comer direito. Um indivíduo que tem o transtorno do humor, ele precisa ter uma boa higiene do sono. Ele precisa ter atividades prazerosas. Ele precisa ter regra, rotina de horário. Então, horário para acordar, horário para dormir, horário para se alimentar. Tudo isso faz parte do tratamento. Não é uma questão de hábito saudável de vida. É bom para todo mundo, mas para algumas pessoas, principalmente para quem sofre de algum transtorno de humor, é essencial para evitar novos episódios. Eu já vi muitos casos entrarem em surto depois de uma noite mal dormida ou de ficar uma noite na balada, né? Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, ela era adulta jovem, que ela teve um surto de mania depois de ter passado a noite no velório da tia, né? Foi uma coisa bem marcante. Ela entrou num quadro de mania depois que ela ficou uma madrugada sem dormir, né? Todo aquele estresse. O que vale quando a gente fala, né, de cuidar da depressão e transtorno bipolar, o que vale para adulto, vale ainda mais
para crianças, né, que tudo não é só o tratamento medicamentoso, existe as terapias, existe a higiene de vida, rotina de sono, rotina de atividade físicas, cuidar do meio ambiente onde a gente está inserido, né, isso que é muito mais complexo quando a gente lidar com crianças e adolescentes. Temos um comentário aqui de uma pessoa que falou: nem todos os profissionais estão preparados para diagnosticar. Não estão preparados, não, gente. Já tá difícil diagnosticar em adulto o transtorno bipolar de 10 a 12 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico certo. Imagina nas crianças e adolescentes como é complexo. Que está em desenvolvimento, que cada hora está de um jeito, né? O próprio desenvolvimento faz com que as mudanças aconteçam. É mais difícil. Por isso que o psiquiatra infantil precisa estar atuante, porque ele tem essa visão do desenvolvimento. Nem o psiquiatra de adulto às vezes consegue fechar o diagnóstico, não é porque ele não conhece a doença, é porque ele não tem uma familiaridade em lidar com o neurodesenvolvimento, com as fases do desenvolvimento. De entender, diferenciar, inclusive, o que é característica desse momento de vida, o que já pode ser algo patológico. Extremamente complexo. Temos um comentário aqui. Hoje tenho 40 anos. Me lembro de diversas vezes durante a minha adolescência ouvir Legião, olhando para o mar, imaginando quando eu iria morrer. Aos 20 anos tive a primeira depressão séria. Quer dizer, essa pessoa já tinha sintomas, né? Ela estava conseguindo sobreviver. Naquele momento da depressão séria, talvez onde ela entrou mais em contato e ela teve maior risco, inclusive, de desejar morrer. Muitas vezes isso acontece. Com certeza. Gente, se vocês têm alguma pergunta para o doutor Miguel, deixa aqui no chat, que a gente já está indo se encaminhando quase para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou lá no meio, mas que a gente deixasse alguns recados sobre prevenção. O que pode ser feito para diminuir o aparecimento, ou para não acontecer essas doenças? Há alguma coisa a ser feita? É bem aquilo que a gente falou, né? Como eu estou falando de criança e adolescente, eu estou falando de alguém vulnerável que está se desenvolvendo e que está dentro de um ambiente. Então, cuide desse ambiente. Pais, vocês têm a doença, tratem com seriedade. Busque, claro que às vezes, mesmo com tratamento, a pessoa vai ter um ou outro episódio, mas trate com seriedade. Cuide das relações parentais. A gente sempre fala que para cuidar de criança, a gente precisa ter pais bem alinhados, pais saudáveis do ponto de vista físico e psíquico, cuide da questão do escolar dessas crianças, elas precisam estar inseridas. Se elas tiverem dificuldades escolares associadas, porque é muito comum criança com transtorno de humor ter dificuldades, receber o suporte. Isso não quer dizer que ela está fazendo corpo mole. Muitas vezes a dificuldade escolar é vista como preguiça. Às vezes até tem preguiça, não quer dizer que não tenha, mas não pode ser vista como primeira, né? Toda vez que você fala, por exemplo, tentou suicídio, está tentando chamar atenção. Nós temos os casos das pessoas que usam isso para chamar atenção, mas não pode ser a primeira visão que eu tenho. E mesmo aquela que está chamando a atenção dessa forma, ela está chamando de um jeito errado. A mesma coisa uma criança, um adolescente que está deprimido e, consequentemente, tem uma queda de rendimento escolar. Eu não posso estigmatizar e falar isso é preguiça, é falta de vontade. Às vezes é falta de vontade mesmo, como próprio sintoma. Então, prevenção, você não consegue evitar a manifestação da doença baseado em aspectos biológicos. Isso são casos mais graves, né? Os casos mais graves, eles vão se manifestar em algum momento. Mas os casos mais leves e moderados, você consegue prevenir melhorando a qualidade de vida, melhorando o ambiente, aumentando a perspectiva, melhorando o nível socioeconômico dessa família, né? Toda vez que a gente está diante de uma situação adversa, seja afetiva, seja financeira, você vai ter problemas. E os transtornos de humor são um deles. Entendi. E é muito importante esse olhar multiprofissional que a gente falou, e o olhar também de o que acontece na família, e o que acontece na escola, e o que acontece no grupo de amigos. Então, é muito difícil, mas é importante ter esse olhar transversal, né? E a família estendida, ela tem um papel importante. Ela pode atrapalhar quando ela critica, quando ela aponta os erros, mas ela pode ser a figura de proteção.
Se a mãe adoece, o pai não dá conta, uma tia que assume naquele momento o cuidado daquela criança pode fazer toda a diferença naquele momento da crise, né? Dando apoio para essa mãe. Eu falo da mãe, mas pode ser o pai também. É que a mãe está mais próxima, né? Às vezes no dia a dia. Principalmente quando a criança é muito pequenininha, bebezinha. É, verdade. Perfeito. Gente, foi um bate-papo muito completo. A gente tem ainda 1000 perguntas, né? Porque é um assunto que rende. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Adolescente muito nervoso ou intolerante com os pais após começar a namorar. Só fica bem quando está com a namorada. Alto índice de ansiedade. Pode ser depressão? Bom, pode ser depressão. Na verdade, não pode ser depressão, mas também pode ser uma característica de dependência, pode ser várias coisas. É difícil a gente dar um diagnóstico Sim. baseado somente num pedacinho da história. Eu acho muito perigoso, às vezes, quando a gente fala na psicoeducação, a gente precisa conhecer sintomas, conhecer critérios, mas a gente também não pode banalizar, tomar um pouco de cuidado, que depressão também não é assim, não é que todo mundo que quer vai ter, muito bipolar menos ainda. Então tem que respeitar os critérios, tem que fazer uma avaliação profunda. Uma primeira consulta não dá para ser menos que 1 hora, por exemplo. Eu faço 1 hora com os pais, 1 hora com a criança. E depois 1 hora para fazer devolutivo para os pais. São 3 horas. Eu tenho bastante experiência e eu não consigo fazer com menos tempo, porque cada caso que eu pegar vai ser de um jeito, vai ter uma história, vai ter uma trajetória. Às vezes já vem com alguns sintomas que não foram vistos no primeiro momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente faz um diagnóstico muito precipitado, entra com tratamento e às vezes a gente não olhou direito todos os aspectos. Então, a prevenção também é fazer um diagnóstico correto. Além de toda esse arcabouço, né, de cuidar do ambiente, cuidar da saúde mental da família, é fazer uma avaliação adequada. E avaliação multidisciplinar, né? Ter o olhar do psicólogo, ter o olhar do pedagogo, que conhece o processo de aprendizagem e pode dizer, olha, essa criança não está aprendendo adequadamente, ela tinha um bom rendimento, né? Só fazendo um parênteses nessa última pergunta que eu achei interessante, às vezes as pessoas que se apegam demais a outras pode ser um sinal, sim. Então, acho que não podemos descartar nenhuma possibilidade no primeiro momento. É. Ai, gente, que bate-papo gostoso. De assunto difícil, mas é importante, né? Não, é fundamental a gente trazer essa informação e, infelizmente, a gente carece nesse país de profissionais preparados, né? São assuntos muito complexos, a gente já sabe, e aí quando se lida com crianças e adolescentes se torna ainda mais complexo. Então, tomara que haja mais profissional, que nem o Dr. Miguel, para a gente cuidar adequadamente das nossas crianças e adolescentes. Gente, foi um bate-papo muito gostoso. A gente ficaria mais 1 hora aqui com você para aproveitar todo esse conhecimento que você tem, mas infelizmente a gente tem um compromisso de durar 1 hora, né, nossa live. Quem tiver depois mais perguntas, coloque lá para a gente no Instagram, enfim, a gente está também à disposição. Quem não conhecia o Dr. Miguel, por favor, seguem o canal dele. Vai também lançar um novo livro, não é, doutor? Agora, no fim de outubro, a gente vai lançar o Transtorno de Humor na Infância e Adolescência, porque a gente tem esses 2 livros que você citou, esses 2 livros já têm mais de 10 anos. Então, a gente teve a revisão do DSM, né, DSM-5 e agora o DSM-5-TR, né, que é a revisão da revisão. Tivemos a CID-11, então alguns critérios mudaram, teve a inclusão de diagnóstico novo, algumas intervenções farmacológicas, intervenções psicoterápicas se modificaram. Hoje a gente tem um papel importante da terapia parental, que é aquela orientação sistematizada que é feita para os pais. Tem vários programas descritos para ensinar os pais a como lidar com situações, conflito, ser reforçador, analisar a função de um comportamento disfuncional, né? Falando um pouco da análise do comportamento, olhando também por outra abordagem. Eu não sou estritamente comportamental, behaviorista, eu gosto de todas as abordagens. Eu acho que a depressão, principalmente, ela contempla todas as linhas, né? Você pode ser
junguiano, você pode ser psicanalista, mas assim, é que a comportamental, a TCC, ela tem uma estrutura um pouco mais organizada de sessões, o que favorece, principalmente no serviço público, né? Porque você tem uma demanda sempre muito grande. Então, esse livro vai ser lançado pela Artimed. Na verdade, é um livro mais voltado para profissionais, mas Tá. eu acredito que familiares que tenham interesse no assunto, que queiram se aprofundar com termos técnicos, não é uma coisa tão complexa assim, vai se beneficiar bastante, principalmente quem gosta da área, né? Por exemplo, eu posso não ter um filho bipolar, mas se eu tiver um sobrinho, se eu tiver um primo, eu poder entender sobre um assunto que é complexo, que é difícil, que cada hora tem coisa nova, é um livro que vai agregar bastante. E a gente está organizando, inclusive, uma pós-graduação relacionada a transtorno de humor, mas isso é para o ano que vem. Ah, olha só, gente. Fiquem ligados, então, quem tem interesse. Eu vou comprar o livro, já está na minha listinha. Quando que ele sai? Olha, fiquei sabendo hoje, a gente fez uma reunião com a editora, já vai estar lançando lá no Congresso Brasileiro, que vai ser em Salvador no dia 27, 28 não, 23, eu acho, de outubro. Mas ele vai estar disponível nas livrarias, pelo site da Amazon. Então, final Perfeito. do mês. Final do mês. Daí a gente faz um lançamento também aqui em São Paulo para comemorar, né? A gente faz em novembro. Ah, perfeito. Eu vou. Vai ser legal. Quero minha dedicatória. Perfeito. Doutor Miguel, eu queria agradecer muito. Foi um Legal. pouquinho difícil para mim, porque eu fui às cegas hoje. Obrigado, Foi né? Não deu nem a inédito essa perceber. live. Mas acredito que deu tudo certo. Adorei nosso bate-papo. Acho que você trouxe muita informação, muito conteúdo relevante. Então, foi uma honra e um prazer receber você. Quem não conhecia o doutor, então segue lá no perfil. Fique de olho, né, no livro que vai lançar também, quem quiser se aprofundar no tema. Quem não conhecia mais com o Mores, por favor, siga em nosso perfil. Quem tem interesse em participar do grupo de apoio gratuito, clique no link na bio, faça a sua pré-inscrição e a gente se vê para uma próxima live. Muito obrigado, doutor, e uma boa noite. Boa noite, obrigado, Cristiane. Tchau. Tchau.